Aqui estamos com esse belíssimo copo de suco verde e sobre o qual eu quero comentar. Esses comentários já são um pouco mais aprofundados, falando exatamente a parte clínica, falando a parte médica do que está aqui dentro. Esse é o suco verde, chamado de suco verde, né? Chamado de suco de clorofila. Também é chamado leite da terra, leite da mãe terra, leite ou suco da luz do sol. Olha quantos nomes para um mesmo suco. Então, a primeira coisa que a gente comenta sobre essa bebida maravilhosa é exatamente a parte da água. Que água é essa que tem aqui dentro? Se você não viu o vídeo anterior, o vídeo que está para o público em geral, que você acessa no YouTube, aqui nesse canal, e acessa também pelo Instagram, fiz todo o preparo dele. E quem não viu, vá lá, assista e veja que eu não joguei sequer uma gota d'água no preparo desse suco. Ele foi feito com base na água que habita dentro do pepino, na água que habita dentro da maçã, dentro do chuchu e dentro das folhas que eu utilizei, e até uma florzinha de capuchinha. Então, a primeira característica desse suco é a característica dessa água que compõe esse suco. Ela é uma água estruturada, ou também diz-se uma água coloidal, ou também se diz uma água helicoidal. Enfim, é uma estrutura na qual aquela molécula da água, H2O, que a gente conhece, ela é extremamente conectada com proteínas, com estruturas de fibras, com estruturas vitamínicas, com estruturas antioxidantes. Então é uma água totalmente diferente da água cristalóide, da água que a gente conhece como água mineral. Então dentro desse suco nós temos uma água estruturada e coloidal. O que é a palavra coloidal? Coloide, né, tirando essa expressão, que vem de cola, né? É uma água que fica um pouquinho mais pegajosa do que a água comum, mas, curiosamente, por ser água estruturada, funciona como aqueles cremes caríssimos, né? Que você compra um creme de uma marca francesa, porque ele passa na pele e ele penetra a pele na mesma hora. Essa água estruturada tem uma capacidade de penetração tecidual que é muito diferente até da água mineral. Você pode beber um copo d'água, você fica com a barriga cheia. E você bebe um copo do suco, essa sensação nem acontece. Porque a absorção, a saída dele do estômago para o duodeno, para os outros órgãos, para o intestino, é muito mais fácil e rápida, assim como a assimilação de todos os antioxidantes e todas as vitaminas que estão aqui presentes, ela também acontece de uma forma muito diferente do normal. Vou ter que tomar um golinho aqui. Então, bebendo do suco e comentando com vocês, né, eu penso também no sinergismo que ocorre dentro dele. Né? Eu falei até de uma reação entre a pectina e alguns hidróxidos presentes nas folhas e que produz uma substância que está dentro dele que é levemente laxativo. Isso explica porque você não precisa beber o suco verde como uma papa, como tem algumas pessoas que bebem. Eu falo, você não tem o intestino de um bovino, então você não tem as bactérias destinadas à digestão das fibras, da celulose. Então, essa celulose que está aqui, está no pratinho, eu deixei separado para a gente discutir, essa é a celulose, foi tudo que foi coado e que ficou, né, no coador, e depois eu tirei e coloquei aqui. Ah, mas o que dá para fazer com isso aqui? Isso aqui é um ótimo hidratante da pele. Se você bota assim no olho, aquelas pessoas que botam um pepino no olho, né? Então, é muito relaxante botar isso sobre a pele, além do que fica muito material antioxidante
nesse bagaço que sobrou do suco. Mas o que eu faço com esse bagaço? Além disso, eu posso comer. Quando morava no Rio de Janeiro, eu ia para a praia, ali a prainha, né, para fazer surf. Eu gostava, já não faço há muito tempo, mas eu vou voltar a fazer. E eu passava por um lugar que chamava Caminho do Mar. Era de um rapaz que tinha feito curso naturalista e várias coisas que ele praticava. E era muito legal. E eu sempre tomava um suco antes de ir. E na hora de voltar, eu almoçava neles também. Tudo uma comida natural, tudo muito gostoso. E eu lembro que uma vez eu cheguei, a moça muito caprichosa, a esposa do Zé, que era o que cuidava lá, me esqueci o nome dela agora, uma pessoa muito simpática. Ela me deu um bolo para eu comer, parecia um bolo de aipim. E ela me disse que fazia o bolo misturando isso daqui com os ingredientes normais de um bolo. E era incrível, porque o resultado parecia aquele bolo meio grosso, né, que nem o bolo de aipim, e era muito fibroso, muito saboroso e combina muito bem. Quer dizer, se você quiser usar essa massa para alguma coisa, também serve na preparação do bolo. Obviamente um bolo com o mínimo de amido, o mínimo de açúcar possível, que é o que a gente recomenda. Estou falando aqui em nome de muitas pessoas que têm doenças crônicas e as quais a gente precisa trazer de volta, né? Trazer de volta para um estado de saúde, para um estado de melhora desde o sistema gastrointestinal, passando pelo cardiovascular, passando pelo sistema respiratório, passando por todos esses sistemas que sustentam a nossa saúde, né? Um funcionamento renal, né, apropriado. Então vamos lá. A presença de substâncias aqui dentro, quem viu que eu coloquei o chuchu e coloquei a folha do chuchu, a planta chuchu sozinha é um tremendo diurético, mas uma série de componentes presentes, inclusive nessa conformação de água estruturada, estimula bastante o funcionamento renal. Então é muito comum beber o suco verde e ter uma diurese bem legal, urina bastante. Isso é sinal de que a presença de proteínas em suspensão, que dá uma característica coloidal para esse suco, como eu falei, elas também sugam essas proteínas, funcionam como uma esponja nesses resíduos que a gente forma, né? Essa papinha debaixo do olho, a cara ficar redondinha, rechonchuda. E quando a gente toma esse suco, a gente fica com a cara toda sequinha, ele drena essas poças de edema que a gente junta no dia a dia. Eu vou bebendo cada vez mais que ele vai decantando. Então, ele é um diurético e ele é um estético, porque ele melhora a estética. Como você urina bastante e drena essas poças de edema que ficam acumuladas em diversas partes do corpo, você fica com aquela cara legal. Você gosta de olhar no espelho e dizer, puxa, minha cara tá boa. É porque você está bebendo suco verde. Então, o efeito diurético é bem impressionante e isso é um dos outros pontos. Eu já falei do efeito gastrointestinal, do funcionamento gastrointestinal, um efeito levemente laxativo e que nos dá então essa performance já de cara mexendo com o gastrointestinal e com o urinário. Melhora a função renal. Dito isso, eu vou entrar em detalhe de uma outra função e dizendo que tem umas 14. Eu não vou falar todas hoje, porque eu vou fazer suco verde outras vezes, mas outra função muito importante desse suco verde é a função da gente ter a parte alcalinizante. Então, qual é o pH do suco verde? É um pH muito baixo, é um pH que puxa para o alcalino. Então você está bebendo uma água alcalina. Ah, mas e essa água alcalina? Qual é o efeito que ela vai ter no plasma? Bom, eu tenho uma aula completa sobre plasma, sobre equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico. É uma aula que tudo que aluno de medicina não gostava com os outros professores. E comigo eu fazia de um jeito diferente e fazia todo mundo entender esse sistema de equilíbrio do pH e dos sais corporais nessas águas que a gente encontra e que a gente bebe alcalinizadas. Então,
Quando a gente bebe esse suco, a gente alcaliniza em primeiro lugar o quê? O tubo digestivo, o esôfago, o estômago, o duodeno, ou seja, toda aquela parte que as pessoas se ressentem de ter queimação, de ter gastrite, de ter todas essas esofagites, doença de refluxo, tudo isso, quando você bebe regularmente o suco verde, cede, simplesmente deixa de existir, porque você neutraliza esses efeitos que podem ser considerados efeitos ácidos em excesso. E eu digo sempre, o estômago só funciona bem porque ele é ácido. Se nós tivéssemos um estômago alcalino, e que aliás acontece com pessoas que ficam tomando o grupo do omeprazol, que são chamados os bloqueadores da bomba de próton, né? Ou seja, bloqueadores da eliminação de íons de hidrogênio, portanto do potencial ácido do estômago, a pessoa fica com o estômago alcalino. Isso não é bom fisiologicamente falando. Até porque uma estrutura ácida do estômago é importantíssima para eliminar bactérias que são nocivas. E o suco verde tem bactérias? O suco verde é cheio de bactérias. As bactérias que vivem dentro desses frutos e folhas do qual ele foi feito. Então, essas bactérias verdes, essas bactérias que vêm do verde, são bactérias do grupo lactobacilo e que, curiosamente, são resistentes ao suco gástrico. Então, elas não se perdem durante a passagem pela câmara gástrica e vão, na íntegra, povoar e colonizar o seu intestino, deixando a sua microbiota intestinal, portanto, melhor. Eu já falei várias coisas, vejam só. Falei da água estruturada, falei do potencial dessa água estruturada de chegar no nosso corpo, falei do efeito gastrointestinal no funcionamento intestinal apropriado do corpo, falei também da capacidade diurética do suco verde, e para a gente ficar um pouco mais por aqui e eu me aprofundar um pouco mais nesse sentido, falar então dessa capacidade probiótica do suco verde. Então ele é um probiótico. Ele é um probiótico, mas a kombucha é probiótico, o kefir, o kimchi, o chucrute, todas essas coisas são também um trabalho das plantas com os probióticos. Eu vou fazer alguma dessas preparações aqui também na parte prática. E nós vamos ensinar isso para a população do bairro. Então vocês que estão acompanhando esses vídeos de introdução, nada mais servem do que mostrar que o que estamos aplicando aqui, nós vamos aplicar no bairro vizinho. Nós vamos usar esses recursos de educação em saúde para ensinar a fazer o suco verde. Outra característica desse suco verde é o fato dele ser feito à base de plantas que a gente chama de peridomiciliares. Você não vai procurar a barbatana de tubarão da Malásia. Você vai buscar o almeirão, vai buscar o dente de leão, vai buscar a folha do limoeiro, você vai buscar uma série de plantinhas que crescem no peridomicílio, que crescem ao redor de casa. E essas plantinhas que crescem ao redor de casa oferecem a maior quantidade de probióticos e de antioxidantes. Então vamos revisar, né? Eu faço um suco verde que eu uso alguns elementos como maçã, pepino, inhame, chuchu, que eu coloquei aqui, mas eu adiciono folhas que estão no peridomicílio e que fazem uma liga perfeita e que fazem o suco verde ficar saboroso e, inclusive, muito mais eficiente do ponto de vista médico, porque tem muito mais propriedades sinérgicas atuando ao mesmo tempo. Como eu disse que é um suco imune também, o suco verde, no geral, ele é um regulador da imunidade, porque ele regula toda essa barreira intestinal, a camada mucosa, e você tem uma camada bacteriana que protege a camada mucosa. Então, quando você reveste seu intestino com bactérias saudáveis, ele vai ficar muito mais protegido. Também a gente pode adicionar que as bactérias que estão aqui, que são bactérias do reino vegetal, bactérias do verde, elas são as bactérias mais apropriadas para a colonização
do nosso intestino. Elas conversam, né? O intestino é um sistema linfóide, é um sistema importantíssimo para a imunidade. Então, dessa conversa dessas bactérias que vieram do suco com a submucosa intestinal, onde está esse tecido linfóide, você vai dialogando, nesse diálogo, você vai aumentando a sua imunidade geral, a sua memória imunológica aumenta de uma forma muito flagrante. Resumindo, né, eu acredito que hoje eu já consegui abordar um volume maior de informações sobre essa bebida mágica, que eu vou beber mais um gole, que além de tudo isso, ela é deliciosa. Entenda, você pode fazer um suco verde na sua casa, para a sua família, e pode ir cada vez mais explorando os sabores e as variedades de plantas que coloca aqui e descobrindo esses sabores incríveis que só um suco verde pode proporcionar para você. Eu estou então aqui finalizando essa fala. Eu acho que esses conteúdos são bons porque eu não vou sobrecarregar vocês de conteúdo. Mas o mais importante, eu volto aqui no ponto. Ensinar a população, eles não têm dinheiro para maçã. Faz com um pouco de garapa, que eles chamam aqui o caldo de cana. Você bota um pouco de caldo de cana, abre o suco com caldo de cana, adiciona cenoura, que tem aqui, adiciona pepino, que tem aqui, e adiciona as folhas de hortaliças, que também tem aqui, e adiciona essas folhas peridomiciliares que a gente pode ensinar as pessoas a procurar, a encontrar, a identificar e colocar elas no suco. A folha do chuchu é muito abundante no bairro todo. Então eu não tenho dúvidas, e assim como o dente de leão, como o almeirão, elas crescem como verdadeiras pragas, né? Crescem sem que você queira controlar. Então, não há dúvida que a estratégia de preparo de suco verde para a população, uma vez que eles possam aderir a isso, vai ser um sucesso. E não esquecendo que uma utilização muito importante desse bagaço do suco verde é devolvê-lo para a mamãe terra. Ou seja, quando você pega esse bagaço do suco verde e você não usou para nada, fez aqui no olho, não fez um bolo, você devolve ele numa composteira, ele composta muito rapidamente. Você pode jogar ele numa leira de agrofloresta, você pode jogar direto num vaso, tem que ser bem picotadinho e misturado com terra, senão ele fica um adubo muito intenso. Então, ele é um adubo, né? Então, mas ele precisa ser digerido pela terra primeiro. Então, a gente usa muito esse bagaço de suco verde como na horta mesmo. É só jogar o resto lá na horta, que ele já atua como um probiótico na horta também, atua nas bactérias do solo. Enfim, por hoje eu paro, porque é muita informação. E sempre que eu olho para lá, eu estou olhando para o bairro fica para lá. E aí eu ofereço esse brinde aos meus queridos do bairro e dizendo para vocês, vamos aprender a fazer o suco verde, vamos aprender a fazer esse trabalho, vamos corrigir hipertensão arterial, diurético, né? Vamos corrigir disfunções gastrointestinais, vamos corrigir o diabetes. Os meus temas sobre diabetes são muito grandes, muito intensos, vai dar muito o que falar aqui ainda. Mas lembrem-se, o suco verde é uma ferramenta fundamental no controle das principais doenças crônicas e degenerativas que afetam a nossa população, a população periférica, a população que vive em lugares onde não existem outros recursos. Todos eles acabam indo para o posto de saúde, recebendo doses maciças de medicamentos e padecendo dos efeitos colaterais desses medicamentos e não melhorando de fato, não trabalhando internamente aquilo que controla essas doenças, aquilo que deixa essas doenças ao alcance da mão de cada um. Então hoje eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez e quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar iniciando esse trabalho e pedindo mais uma vez que vocês que estão fazendo parte já do grupo exclusivo, compartilhem, falem do que eu estou dizendo aqui, falem que vale a pena, que é muito barato, é R$12 por cada mentoria dessa. É a mentoria mais barata do Brasil. Então espalhem essa informação, porque dessas contribuições de vocês vem
todo o nosso trabalho que vai acontecer ali na pousada, que está logo aqui embaixo, eu também estou vendo ela, e que vai acontecer, que é uma coisa para acontecer, e que quando acontecer, nós estaremos dando um passo definitivo de estabelecer esses métodos como uma política de saúde pública no Brasil e que possa ser compartilhada por outros postos de saúde, por outros municípios e que essa notícia boa se espalhe. Muito obrigado e até breve, meus amigos e amigas. Tudo de bom. Que coisa.